Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos mostrar como foi que a guarda do sábado bíblico foi substituído pelo domingo, chegando na atualidade a ser observado como dia de descanso pela maior parte dos cristãos do mundo. O cristianismo é uma religião que surgiu do judaísmo. Como sabemos, o cristianismo herdou deles as escrituras que se encontram no Antigo Testamento, assim como alguns costumes e tradições, como o batismo e a Páscoa. Num primeiro momento, praticamente as únicas diferenças entre cristãos e judeus era a crença ou não em Jesus como Messias. Judeus e cristãos frequentavam os mesmos locais, as mesmas sinagogas, o mesmo templo de Jerusalém. No início, a maior congregação de cristãos se encontrava em Jerusalém, tendo como líder Tiago, irmão de Jesus. Mas tudo começou a mudar perto do ano 70 d.C., quando os judeus se revoltaram contra o domínio romano, culminando com o cerco de Jerusalém, a destruição do templo e o massacre de mais de 100.000 judeus, sendo sobreviventes vendidos como escravos. A partir dessa data, os cristãos começaram a tentar se distanciar cada vez mais do judaísmo, com medo de serem confundidos com eles. O sentimento antijudaico em Roma se intensificou após várias revoltas que se seguiram, culminando com a de Bar Kokheba, de 132 a 135 d.C. Nesse tempo, imperadores como Trajano e Adriano proibiram algumas práticas judaicas, como a circuncisão e a guarda de dias festivos como o sábado. Em Roma e Alexandria ficavam os maiores assentamentos judaicos. Estes grupos entraram em atrito com os cristãos em várias oportunidades. E quando as perseguições aos judeus se intensificaram, os cristãos procuraram um substituto para o sábado semanal, a fim de evitar que fossem associados com os judeus, observadores do sábado. Em alguns lugares do Ocidente, começou a surgir nesse tempo a prática do jejum aos sábados e uma refeição em homenagem à ressurreição aos domingos. O sábado foi associado a um dia triste de penitência, enquanto o domingo foi associado à alegria, celebração e refeições. Com o passar do tempo, 2 dias começaram a ser observados, o sábado e o domingo. Resquícios que perduram até hoje nos nossos calendários. Sócrates Escolásticos, um historiador eclesiástico do V século d.C., escreveu: embora quase todas as igrejas através do mundo celebrem os mistérios sagrados, a ceia do Senhor, no sábado de cada semana, os cristãos de Alexandria e Roma, contudo, em função de uma antiga tradição, cessaram de fazer isto. Ecclesiastical History, livro 5, capítulo 22. Sozomen, outro historiador do período, escreveu: o povo de Constantinopla e de outras cidades congrega-se tanto no sábado como no dia imediato, costume esse que nunca é observado em Roma. Ecclesiastical History, livro 7, capítulo 19. Se afastando cada vez mais das suas origens judaicas, alguns cristãos tentaram fazer que a religião se tornasse mais palatável aos pagãos, já que o domingo era o dia de adoração das religiões solares desde os tempos antigos. Assim, descansando no domingo, os cristãos não eram mais confundidos com judeus e se tornavam menos estranhos aos olhos dos pagãos. Aos poucos, as crenças de cristãos e pagãos acabaram criando um sincretismo religioso. Estes, coincidentemente, terminaram adorando seus deuses no mesmo dia. Foi assim que, devido à popularidade de adoração nesse dia, o imperador Constantino promulgou em 7 de março de 321 a Lei de Descanso Dominical. Que os magistrados e o povo que reside nas cidades descansem no venerável dia do sol, e que todas as oficinas sejam fechadas. No campo, porém, que as pessoas ocupadas na agricultura possam livremente e legalmente continuar suas atividades, porque a miúde sucede que nenhum outro dia é mais adequado para a semeadura do cereal ou para o cultivo de vinhas, para que não seja perdido pela negligência o momento oportuno para tais operações, que é concedido pela munificência do céu. Com o passar do tempo, a Igreja, aliada ao Império Romano,
foi promulgando cada vez mais medidas em favor da observância do domingo. Em 364, o Concílio de Laodiceia proibiu o descanso aos sábados e considerava heresia sua guarda. Este foi o mais duro golpe contra o quarto mandamento. O terceiro sínodo de Orleans, em 538 d.C., proibiu o trabalho aos domingos. O segundo sínodo de Macon, em 585 d.C., e o concílio de Narbona, em 587 d.C., estipularam a estrita observância do domingo. E foi assim que o domingo acabou substituindo o sábado, não por uma ordem divina dada nas Escrituras, e sim pela autoridade da Igreja Católica. Isso é amplamente reconhecido pela própria Igreja. O domingo é uma instituição católica, e a reivindicação à sua observância só pode ser defendida nos princípios católicos. Do princípio ao fim das Escrituras, não há uma única passagem que autorize a transferência do culto público semanal do último dia da semana para o primeiro. 25 de agosto de 1900. The Catholic Press of Sydney. Foi a Igreja Católica que, por autorização de Jesus Cristo, transferiu este repouso para o domingo, em memória da ressurreição de Nosso Senhor. Dessa forma, a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que eles prestam, contradizendo-se a si próprios, à autoridade da Igreja Católica. Edição de 1868, parte 3, secção 4, página 225. Plain Talk About the Protestantism of Today. Mas tudo isso já estava previsto em Daniel 7,25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Daniel 7,25. Bom, agora que você já sabe a verdade, continuará seguindo as tradições humanas ou preferirá, como bom cristão, seguir as Escrituras Sagradas, que nos dizem que o sábado é o memorial da criação divinamente estabelecido no Éden? Esta pergunta ficará como reflexão para você. Não se esqueça de nos deixar o seu comentário, curtir o vídeo e compartilhar esta informação nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esta informação. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau!